Olá! Hoje o treinamento será sobre o sistema Supersoft de controle do ativo, que são os bens da empresa. Trataremos do cadastro desses bens, a depreciação, reavaliação, baixa, SIAP e exportação de dados. Antes de iniciarmos qualquer trabalho, temos de cadastrar a empresa, acessando o menu Manutenção, Empresas, Dados Cadastrais, Cadastra. Nessa tela, você deverá colocar os dados da sua empresa. Caso sua empresa tenha matriz e filiais e você queira gerar relatórios consolidados de todas, será necessário clicar em Matriz para a empresa que for matriz e filiais para as filiais. Em seguida, você precisará cadastrar o abreviado da matriz nas filiais. Assim, o sistema entenderá que aquelas filiais pertencem à matriz do abreve cadastrado. Na localização, cadastre o endereço completo da empresa. Na segunda aba, Logotipo, você poderá colocar o logotipo da empresa para sair impresso nos relatórios. Clique nesse botão de câmera fotográfica e busque o arquivo com o logo na sua máquina. Na terceira aba, cadastre o e-mail da empresa. Feito isso, vamos definir a empresa. Isso poderá ser feito de duas formas. Ou acesse o menu Movimentação, Definir empresa, ou clique com o botão direito do mouse no centro da tela e será aberta a tela para Definir empresa e trocar de usuário. Clique em Definir empresa. Escolha a empresa com a qual vai trabalhar e clique em OK. Caso você queira que toda vez que acessar o sistema ele seja aberto sempre na última empresa que você utilizou, acesse o menu Utilitários, Configurações do sistema e clique na opção Utiliza Definição automática da empresa. Nesse menu, você também poderá definir se o sistema deverá considerar para cálculos proporcionais sempre 30 dias fixos ou o número de dias de cada mês. Não se esqueça de salvar as informações antes de sair desta tela. Na primeira vez que você definir a empresa, o sistema dará a mensagem que ela não está inicializada. Clique para inicializar e será aberta a tela com os parâmetros adicionais da empresa. Na primeira aba, Definições, será definido se realiza cálculo automático de depreciação e correção monetária. Habilitando este campo, o programa, ao ser iniciado, questionará se o usuário deseja realizar os cálculos. Efetua cálculo em moeda estrangeira. O sistema fará a conversão e apresentará relatórios em moeda estrangeira definida, conforme a cotação informada. Informações para o IPC 90. Quando houve a supervalorização da moeda nos anos 90, foi preciso usar este campo para realizar a complementação da valorização e depreciação do bem. Hoje ele não está mais sendo utilizado. Informações adicionais. Se compartilha tabelas de índices estrangeiros com outras empresas, se efetua cálculo da correção monetária para o índice nacional, se efetua cálculo da correção monetária para o índice estrangeiro. Defina também se você fará integração com a contabilidade. Na segunda aba, Referência, deverá ser cadastrado o mês e ano de início do sistema ativo na Supersoft. Será a partir desta data que o sistema Supersoft efetuará os cálculos de depreciação. Desta forma, será cadastrado dentro de cada bem o saldo anterior a esta data, e o sistema fará o cálculo levando em consideração esses valores cadastrados. Na terceira aba, Centro de Custo e Contas Contábeis, deverá ser definido se a empresa utilizará ou não o centro de custo. Esse centro de custo geralmente é utilizado para dividir os bens por departamentos ou setores dentro da empresa. O centro de custo poderá conter até 7 caracteres, incluindo os 2 pontos. Em seguida, será definido se haverá integração com a contabilidade. É possível realizar a integração com o sistema contábil, independente de ter ou não o sistema instalado na máquina.
pois podemos gerar uma planilha em TXT para ser importada por outro sistema, caso a empresa não utilize o sistema contábil da Supersoft. Ou podemos gerar um arquivo no sistema ativo e importar esse arquivo no sistema contábil da Supersoft. Nesta mesma aba, será definido se a conta contábil de fornecedores será sintética ou analítica. Se for sintética, será cadastrado aqui nos parâmetros da empresa o número da conta. Caso a empresa utilize contas analíticas, para cada fornecedor, esse cadastro deverá ser efetuado no próprio cadastro do fornecedor. Defina também as contas de despesa de depreciação, de correção monetária da depreciação acumulada e da correção monetária. Na aba Históricos, serão definidos os históricos que serão utilizados nos lançamentos de depreciação, correção monetária, que hoje não está sendo utilizada, na compra dos bens e na baixa dos bens. Salve as informações cadastradas. No menu Manutenção, Fornecedores, você deverá cadastrar todos os fornecedores da empresa. Lembrando que essa tabela é comum nos sistemas. Desta forma, se o cadastro foi feito em outro sistema Supersoft, as mesmas informações poderão ser visualizadas aqui no sistema ativo. Caso você tenha definido nos parâmetros adicionais da empresa que a conta de fornecedor será analítica, poderá cadastrar a conta contábil neste menu. Ou, se preferir, poderá acessar o menu Manutenção Tabelas, Contas Contábeis de Fornecedores, para realizar o cadastro. Se optar por fazer o cadastro nesta tela, esse será o campo a ser alimentado para a integração com o sistema contábil. Antes de começarmos a realizar o cadastro de bem, você deverá acessar o menu Manutenção, Tabelas, Indexadores, Índice Econômico Nacional, Manutenção. Clique na seta Avança e o sistema trará todos os índices até 1996, quando era considerada a UFIR. Você deverá abrir um novo cadastro, clicando no botão Novo, e incluir em 1 de 1 de 2000, nome do índice real, o valor de R$1, para que o sistema faça os cálculos corretamente. Deverá também ser acessado o menu Manutenção, Tabelas, Contas Contábeis e realizar o cadastro das contas contábeis que serão utilizadas na contabilização de cada bem. Através desse cadastro, será possível determinar a taxa de depreciação para os bens pertencentes àquela conta. Desta forma, quando você definir a conta contábil, a taxa de depreciação virá automaticamente para o cadastro do bem. No cadastro da conta contábil também é possível habilitar ou não se o bem será depreciado. Desta forma, neste campo você informa se o sistema irá ou não depreciar o bem. Neste campo, você informa qual é a taxa de depreciação do bem. No menu Manutenção, Tabelas, Contas Contábeis de Fornecedores, você poderá cadastrar a conta contábil de cada fornecedor. Lembrando que isso poderá ser feito também dentro do cadastro do fornecedor, como vimos anteriormente. Para isso, basta informar o CNPJ do fornecedor e qual a conta contábil do mesmo. Esse cadastro também alimentará automaticamente o cadastro do fornecedor.
No menu Manutenção, Bens, você deverá cadastrar todos os bens pertencentes à empresa. O primeiro campo, chapa, pode conter 8 caracteres alfanuméricos e não poderá ser alterado depois de salvo. Essa será a ficha patrimonial de identificação do bem. No campo componente, você colocará a identificação do componente, que poderá ser composto de até 3 caracteres alfanuméricos. Essa alternativa possibilita a movimentação dos diversos componentes através da chapa principal. Denominação do bem é a descrição do bem e descrição detalhada do bem. Dados da aquisição do bem. Será preenchido o número da nota fiscal, a data de aquisição do bem, que será a data a partir de quando serão realizados os cálculos, o valor original, do qual serão realizados os cálculos e será utilizado pelo sistema para calcular automaticamente o valor do bem expresso nos indexadores de acordo com a data de aquisição. Fornecedor e os dados da baixa total, caso o bem seja baixado. Esse campo não será preenchido. Ele será fornecido automaticamente quando você fizer a movimentação de baixa através do menu Movimentação. Ficha de reavaliação do bem também será preenchida automaticamente pelo sistema se você realizar no menu Movimentação uma reavaliação do bem. Valores acumulados. Será utilizados para gerar as informações acumuladas. Valores nacionais e os estrangeiros apenas quando utilizar a conversão para moeda estrangeira. Quando esse botão for acionado, automaticamente o sistema apresentará as informações dos valores daquele bem. Mostrará uma janela com os valores da posição do último mês calculado pelo sistema. Na segunda aba, Informações contábeis e em lançamentos contábeis, deve conter o número que identifica o lançamento de aquisição do bem. Esse campo não é obrigatório. O campo conta contábil sempre será obrigatório pelo sistema. Defina também a forma de depreciação nacional na aquisição. Se o bem será depreciado no mês, se não será depreciado no mês, ou será depreciado proporcional à data de aquisição do bem. Forma de depreciação estrangeira na aquisição só será utilizado se informar nos parâmetros da empresa que trabalha com moeda estrangeira. O grupo de índices econômicos compreende os campos que indicam a cotação dos indexadores na data da aquisição do bem. E o valor desse expresso pelo indexador. O preenchimento é automático e é obrigatório. As taxas de depreciação são preenchidas automaticamente conforme foram configuradas nas contas contábeis, mas podem registrar percentuais específicos para cada bem, inclusive para calcular a depreciação acelerada prevista na legislação fiscal. Conforme você cadastrou a conta contábil do bem, dentro desta conta contábil já estará qual é a taxa de depreciação do bem. Então, esses valores são trazidos automaticamente pelo sistema. Deverá ser cadastrado também a atividade localização e código SIAP, que será utilizado para o livro SIAP, para o acompanhamento do SIAP, créditos e estornos, e para a exportação do registro 0300 do SPED ICMS-IPI. O valor do índice econômico estará R$1 porque nós acabamos de cadastrar esse valor na tabela de indexadores. É muito importante que a taxa de depreciação anual seja cadastrada corretamente, pois é a partir desta taxa que serão feitos os cálculos da depreciação mensal.
Quando houver necessidade de imprimir um relatório com as fichas dos bens, você deverá acessar o menu Relatórios, Ficha dos bens, definir uma chapa ou deixar em branco para que o sistema traga a chapa de todos os bens. Configure o relatório da forma que melhor lhe convier e clique em Preview para visualizar ou na impressora para imprimir. O sistema trará para você a chapa de todos os bens cadastrados ou a chapa dos bens definidos na configuração do relatório. É possível também imprimir um relatório com os bens adquiridos pela empresa. Para isso, acesse o menu Relatórios, Bens adquiridos. Defina qual é o período que você deseja de impressão ou visualização do relatório. Defina as outras configurações conforme a necessidade da empresa. Inclusive, é possível definir se você deseja ou não que os bens baixados também sejam impressos no relatório. Em seguida, clique em Visualiza ou Imprime. O sistema trará a relação dos bens adquiridos pela empresa. No menu Manutenção, Ficha de reavaliação, você poderá fazer a reavaliação de um bem. No campo Chapa, poderá ser informado até 8 caracteres alfanuméricos. Em componente, até 3 caracteres alfanuméricos. O campo Denominação e o campo Descrição detalhada do bem. Preencha os dados da aquisição do bem. E o valor original do bem será utilizado pelo sistema para calcular automaticamente o valor do bem expresso nos indexadores de acordo com a data de aquisição do mesmo. Para o bem que foi reavaliado, informe a chapa e componente que corresponde à reavaliação. Na aba Informações contábeis, os dados informados serão os mesmos do cadastro do bem. Caso você necessite fazer a impressão de um relatório com os bens reavaliados, acesse o menu Relatórios, Reavaliação de bens, defina qual o período e peça para imprimir ou visualizar. O menu Movimentação, Movimentos para o Índice Econômico Nacional é alimentado automaticamente pelo sistema quando realizarmos uma geração automática da depreciação. Caso você queira eliminar essas informações, clique no botão Deleção de movimentos por faixa. Defina o período que deseja que seja eliminado e clique em OK. O sistema eliminará todas as inclusões feitas automaticamente. Para a realização do cálculo de depreciação, acesse Movimentação, Cálculo de Depreciação e Correção Monetária. Defina o mês em que deseja que seja feita o cálculo de depreciação e clique em OK. O sistema calcula automaticamente a depreciação conforme as informações cadastradas anteriormente. É fundamental que antes de iniciar o processo de cálculo para um determinado período, seja verificado se todas as aquisições, baixas e transferências de bens foram inseridas no sistema. Caso ocorra a mensagem que já existem movimentos posteriores cadastrado, isso significa que os cálculos já foram feitos anteriormente.
Verifique atentamente esta mensagem e se realmente deve prosseguir nesse procedimento, pois caso seja confirmado, o sistema eliminará todos os cálculos gerados para os meses posteriores ao período inicial e reprocessará todos os bens. Os cálculos sempre são realizados em ordem cronológica. Para verificar o cálculo da depreciação realizado pelo sistema, acesse o menu Movimentação, Movimentos para o índice econômico, Manutenção. Clique na seta Avança e o sistema mostrará os cálculos realizados. No menu Manutenção, Taxas Nacionais, Manutenção, nós temos a depreciação anual de cada bem. Levando-se em consideração essa chapa, nós informamos ao sistema que a taxa de depreciação anual é de 20%. Desta forma, se a taxa anual é de 20%, então para se chegar a 100% de depreciação serão necessários 5 anos. 5 anos multiplicados por 20% igual a 100% de depreciação. Se serão 5 anos para a depreciação total do bem, isso significa que ele estará totalmente depreciado em 60 meses. 5 anos multiplicado por 12 meses por ano, 60 meses. Para conferirmos as informações do sistema, acesse o menu Movimentação, Movimentação por Índice Econômico Nacional, Manutenção. O nosso bem tem o valor de R$100.000. R$100.000 dividido por 60 meses igual a R$ 1.666,70, que é o valor da depreciação. Existe também a possibilidade de você realizar manualmente os cálculos e lançamentos de depreciação e correção monetária através do mesmo menu. Movimentação, Movimentação para o índice econômico, Cadastra, e você poderá cadastrar manualmente as informações. Para visualizar ou imprimir um relatório com os valores da depreciação, acesse o menu Relatórios, Depreciação. Informe o período e os parâmetros do relatório conforme a necessidade da sua empresa. Clique em Imprimir ou Visualizar e o sistema trará as informações cadastradas e geradas automaticamente anteriormente. Para a realização da baixa do bem, você deverá acessar o menu Movimentação, Baixa de bem, Cadastra. Informe a chapa do bem que você quer baixar e o sistema trará as outras informações automaticamente preenchidas. Coloque a data da baixa e o histórico da mesma, se ele será ou não depreciado no mês em que está sendo baixado. Informe também se a baixa é parcial ou total. Não se esqueça de salvar as informações. Nesse momento, se você acessar o menu Manutenção Bens, Manutenção, procurar pelo bem que você acabou de baixar, os dados da baixa total estarão preenchidos automaticamente pelo sistema. Caso você precise imprimir um relatório com as baixas dos bens, acesse o menu Relatório, Bens baixados. Defina o período
e, caso necessário, configure o relatório para que o mesmo saia da maneira que a empresa está solicitando. Clique em imprimir ou visualizar. O sistema trará as informações de acordo com o cadastrado anteriormente. Também poderá ser realizada a transferência de bens através do menu Movimentação, Transferências de bens, Cadastra. Este bem poderá ser transferido de uma conta para outra, de uma chapa ou componente para outra chapa ou componente, ou de uma empresa para uma outra empresa. Defina como será feita a transferência e preencha todas as informações solicitadas. Não se esqueça de salvar as informações cadastradas. Acessando o menu Relatórios, Transferências, definindo o período que você precisa do relatório, você conseguirá visualizar ou imprimir as informações de transferências feitas anteriormente. Caso a sua empresa precise fazer a escrituração do SIAP, que é o livro de controle de crédito do ICMS do ativo permanente, e a exportação para o FD ICMS-IPI, você deverá acessar o menu Movimentação, Escrituração SIAP. A ficha de bem deverá ser cadastrada para todos os bens que serão controlados pelo SIAP, informando os dados de aquisição de cada bem, o número da nota fiscal, a data da aquisição, o valor do crédito de ICMS e o fornecedor. Posteriormente, você fará os lançamentos dos créditos e estornos de ICMS. Esses lançamentos serão feitos manualmente, no mesmo menu Movimentação, Escrituração do SIAP, Estornos, Créditos do ICMS. Para agilizar esses lançamentos, existe a geração automática dos créditos e estornos, que calcula o fator de estorno para cada mês do período informado e o aplica sobre o valor do crédito de cada ficha. Isso poderá ser feito no menu Movimentação, Escrituração do SIAP, Geração automática de créditos e estornos. Quando o bem for vendido ou baixado da empresa por outro motivo, como roubo, doação, a ficha correspondente a este bem deve ser alterada, incluindo as informações correspondentes à baixa deste bem. É muito importante informar neste momento o valor do estorno do ICMS por saída ou perda. Para a impressão do relatório com as informações referentes ao SIAP, você deverá acessar o menu Relatórios, Movimentação, SIAP, e nesse menu será possível imprimir ou visualizar o livro SIAP, o relatório de acompanhamento do SIAP e estornos e créditos de SIAP. Para imprimir o relatório do Razão Auxiliar, acesse o menu Relatórios, Razão Auxiliar. Neste relatório, você definirá se o relatório será analítico ou sintético. Em seguida, definirá o período que deseja de impressão do relatório. Poderá definir se quer imprimir a ficha razão para todas as contas ou para uma conta específica. Caso opte por conta específica, deve determinar qual é a conta de impressão. Pode definir também se totalizará as contas separadamente ou será uma totalização única. Em seguida, clique na impressora para imprimir o relatório
ou em visualizar para ver o relatório. O sistema trará todas as fichas de razão auxiliar. Para a impressão de um relatório que forneça as informações que serão exportadas para a contabilidade, acesse o menu Relatórios, Planilha Contábil. Defina o período que você deseja do relatório. Em seguida, peça para visualizar ou imprimir. Através desse relatório, será possível a conferência de todos os lançamentos contábeis que serão exportados para a contabilidade, antes de sua exportação, possibilitando a correção de erros que porventura venham a ser detectados. O sistema Supersoft possui um help de fácil acesso para esclarecer as principais dúvidas de como utilizar corretamente o sistema. Para consultá-lo, basta acessar o menu Ajuda, Conteúdo. Do lado esquerdo da tela serão abertos todos os menus do sistema ativo. Basta clicar sobre um dos menus e do lado direito da tela serão apresentadas as informações que esclarecem as dúvidas que porventura você venha a ter no momento da utilização do sistema. Existe também o help para consultas da tela que está sendo acessada. Para isso, no momento que você acessar algum menu do sistema ativo da Supersoft e ocorrer alguma dúvida, bastará clicar no botão Ajuda, que tem do lado direito da tela que está sendo acessada. Será aberto o help para as consultas necessárias. Chegamos ao fim de nosso treinamento e, a partir de agora, nos colocamos à disposição para esclarecermos as dúvidas que surgirem. O suporte técnico da Supersoft está e sempre estará à disposição para auxiliá-los no que for preciso. Com certeza, esse é o início de uma grande parceria.